Na, 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 la, la, la. Yeah. Olá, boa tarde. Antes de mais, eu queria agradecer o convite por parte da organização para estar presente aqui no TEDx Escape. Obviamente que é lisonjeiro o convite que é feito e é ainda mais simpático e entrenecedor estar entre os colegas de Escape e poder fazer uma apresentação a falar um pouquinho do que é a praxe, do estudo que tive a oportunidade de fazer e da formação que fui fazendo aqui no Escape e que certamente ainda continuarei a fazer graças à formação contínua que o Escape vai fornecendo, e falar um pouquinho também em que é que isto tudo conjugado me ajudou a entrar no mercado de trabalho e também como é que o mercado de trabalho depois me ajuda no restante, e lá chegaremos. Importa referir inicialmente que, como membro do Conselho de Veteranos ainda do Escape também, eventualmente alguma ideia ou conceito que possa aqui transmitir, será sempre um conceito meu e uma ideia minha, não propriamente do Conselho de Veteranos, que é por natureza um órgão consultivo e cujas decisões são tomadas sempre em conjunto e, portanto, em votação. Portanto, falar um pouquinho então do meu percurso, porque é que entrei na praxe, porque é que vim para o Escape e como é que tudo então se começa a desenvolver. Eu confesso que o estudo, a minha formação no ensino superior, não era uma meta que eu tinha pré-estabelecida desde sempre. Efetivamente não era. De parte da família mais próxima até não havia muita gente de facto com formação no ensino superior. E portanto não havia uma grande intenção de procurar a formação ao nível do ensino superior, procurar o curso. E, portanto, acaba por surgir de uma forma natural, ao terminar os estudos no ensino secundário, chegar ao final e pensar, então, mas e agora? Comecei a trabalhar, houve uma fase em que fui trabalhando, já a conciliar os estudos, e, portanto, eu não sabia muito bem o que é que ia fazer. Portanto, mantinha-me no mercado de trabalho, ia procurar formação, qual seria a saída. Acabei por optar, ainda bem, por entrar no mercado, por seguir tradução e vim ter ao Escape. A partir daí, o fundamental, mesmo para alguém como eu, que não tinha efetivamente já uma noção certa daquilo que queria, o fundamental foi perceber o que é que eu vinha fazer ao Escape. Eu vinha estudar e eu vinha tirar o curso. E, portanto, era fundamental saber o que queria, saber para onde ia e perceber que, acima de tudo, todos os passos que fossem tomados seriam sempre no sentido de concluir os estudos e de me formar como profissional e como pessoa. Mas porquê? Porquê praxe? Porquê tradições académicas? E, efetivamente, eu tinha um leque, um rol de possibilidades. Portanto, importa referir que, efetivamente, a praxe e as tradições académicas ajudaram-me muito na minha vida pessoal e profissional, continuam a fazê-lo. Mas o exemplo, se me permitem, que trago, não significa que a praxe seja, efetivamente, o exemplo que todos nós ou que qualquer um de vocês tenha que seguir. Não é o caso. A praxe aqui serve como exemplo naquilo que poderia ser uma associação, naquilo que pode ser voluntariado, naquilo que pode ser um desporto, aquilo que pode ser a escrita, qualquer coisa com que vocês se identificam e com aquilo que se dedicam, ou naquilo a que se dedicam. A praxe, então, acabou por surgir de uma forma natural. Mais ou menos. Portanto, eu cheguei cá e a praxe veio-me buscar, como já é habitual. A praxe veio-me buscar, mas veio-me buscar de uma forma, se calhar, menos habitual. Eu entrei na segunda fase e tinha uma péssima ideia da tradição académica. Uma péssima ideia. Abuso, gente sem modos, gritaria, berros. Eu tinha já colegas no ensino superior, uma vez que entrei um bocadinho mais tarde, 2 anos mais tarde, e dizia-lhes, eu não entendo como é que vocês andam por aí a gritar nas ruas. Isso não faz sentido nenhum. E não fazia sentido nenhum. E, em certa medida, não faz sentido nenhum. Acabei por ser apanhado na teia da praxe. Não, eu vou lá, eu vou tentar perceber, então, porque é que milhares de pessoas na cidade do Porto e milhares de pessoas no país se identificam com a tradição académica. Bom, tem que haver algo mais, porque certamente que estes estudantes não são todos malucos da cabeça e não temos aqui um conjunto de pessoas dementes,
que seguem algum tipo de ritual que não faz sentido. E efetivamente assim comecei. Entrei, diverti-me. Quando finalmente acabei por perceber um pouco o conceito, rendi-me e continuei. Eu tive a oportunidade, durante os anos em que estive no SCAP, de passar, e se calhar talvez essa foi a experiência mais importante, de passar pela Comissão de Praxe do SCAP. Enquanto lá estive, tive de lidar com muitas situações às quais eu não estava efetivamente habituado. E porquê? Porque se cria, entre toda a gente, e mais concretamente com os alunos mais novos, criam-se ligações emocionais que são um pouquinho difíceis de explicar. Mas dando alguns exemplos, eu curiosamente já tive para ser processado por situações de mal-entendidos. Entre elas, por exemplo, eu estive para ser processado, ou fui ameaçado de processo por uma irmã de uma aluna, que era uma aluna que estava doente, que infelizmente há muitos casos assim, de uma aluna que estava doente, uma aluna com que nós andávamos preocupados e que andávamos a tentar contactar a família para perceber se a aluna estava acompanhada, precisava de apoio da nossa parte e eventualmente perceber que cuidados é que nós tínhamos que ter com essa aluna, porque nós não sabíamos lidar com o problema de saúde que essa aluna tinha. Bom, a resposta que tivemos do outro lado foi simplesmente: vocês só têm é que a integrar aí e ai de vocês que não cuidem dela e não é preciso mais nada. Portanto, e este tipo de situações que nós íamos tendo que lidar, infelizmente com casos sensíveis, muitos, foi ajudando também na minha formação pessoal. Na minha formação profissional, ajudou bastante. Isto porque, como é natural e como é a face mais visível, a organização de eventos, a gestão de eventos, a gestão de pessoas, a gestão de tempo. A dada altura na minha formação, eu recordo-me quando já estava no mestrado, e foi nessa fase em que na altura também estava a trabalhar com a Comissão de Praxe do SCAP, eu a dada altura estava a trabalhar a part-time, estava a dar explicações. Curiosamente está aqui uma ex-aluna, que já está agora no 3º ano do curso dela, estou a ficar um bocadinho velho já. Eu na altura estava a dar, portanto, as explicações, eu estava a fazer o meu estágio curricular para terminar o curso, portanto tinha a tese para desenvolver, eu trabalhava já como freelancer, tradutor, isto por já ter concluído os estudos. Estava na comissão de praxe, enfim, estava envolvido também em alguma ajuda, não diretamente, mas indiretamente ajudava também na Associação de Estudantes, na altura presidida por colegas, e portanto havia aqui uma panóplia de situações que era preciso gerir tempo, era preciso gerir muita coisa, muitas pessoas, e ainda havia família, ainda havia mais gente à nossa volta que era preciso dar atenção. E portanto, conseguir gerir tudo isto e conseguir manter o foco, e aqui o fundamental, no curso, foi o que permitiu construir algumas destas características. Como é que isto então depois ajudou para o mercado de trabalho? Felizmente, quando acabei o curso, toda aquela perseverança que nós vamos tendo enquanto estamos a trabalhar, enquanto estamos com os colegas, enquanto vamos na nossa convivência, quando é saudável entre nós, quando nos sabemos respeitar, e é essa a base, portanto, quando trabalhamos com essa harmonia, nós vamos construindo muitas competências, porque enquanto estudantes, efetivamente é quando estamos a construir uma boa base, uma base sólida de competências que nos vão ajudar ao longo da vida. Portanto, as soft skills que também vimos buscar ao ambiente académico. E, efetivamente, houve muitas dessas coisas que me permitiram, mais tarde, entrar com confiança, trabalhar com confiança, querer procurar o mercado, querer ir buscar mais informações, querer saber, querer partilhar, querer ir mais além. Foi muito do que me foi transmitido e muito da vivência que eu tive no dia-a-dia aqui, junto com colegas mais velhos e mais novos. Importa aqui, e aqui é fundamental dizer, que mais do que isso foi também a formação que tive com os professores que tive. E aqui é que é fundamental encontrar o equilíbrio entre aquilo que nós fazemos, portanto, no meu caso, com uma dedicação na praxe, mas cada um dedicado àquilo que realmente às paixões que cada um de vocês tem, encontrar esse equilíbrio. Tragam um pouco disso para o curso, mas vai haver muito mais do curso. Procurem junto dos professores, procurem junto da formação toda que o SCAP tem. Quem é do SCAP, naturalmente teremos aqui também alunos de outras instituições que também estarão certamente muito bem preparadas. Procurem-nas
Eu ainda hoje, felizmente, tenho ótimo contacto e tenho muito saber e muita informação que vou buscar com muitos professores com que trabalhei já na altura. Portanto, a gestão emocional, se me permitem voltar a esse tema, acaba por ser muito mais do que qualquer outra coisa que a praxe me deu. Toda a gestão que eu já falei há pouco, mas principalmente voltada para os alunos mais novos, os alunos que estão aqui, temos alguns aqui de vermelho, e os mais velhos certamente entendem isso, é muito importante e é muito difícil, por vezes, no dia-a-dia, darmos a atenção que é necessária às pessoas que estão à nossa volta. Isto é normal, é humano. Mas, efetivamente, quando nós estamos a falar de uma tradição que vive um pouco disso, que vive do tratamento que nós fazemos, aliás, como sabemos, a praxe tem como ideal o acolhimento, a recepção e a proteção do aluno mais novo, ajudá-lo, sendo que depois se divide em brincadeiras. Brincadeiras essas a que nós chamamos do tal gozo ao caloiro, mas que não pode ser confundido, E, portanto, explicitamente na praxe, o convívio que nós fazemos, o tratamento, esse é fundamental para nos ajudar mais tarde a ter uma conduta mais profissional, uma conduta mais séria. Porque o trabalho que fazemos junto de alguém que efetivamente vem perdido, efetivamente não sabe que portas abrir, não sabe onde procurar ajuda, é que vai definir um pouco aquilo que nós vamos fazer mais tarde. Saberem atender da melhor forma às necessidades de alguém vai-vos ajudar no mercado. E, portanto, mais tarde, e esta é a tal situação em que o próprio mercado nos vai ajudando, mais tarde, aquilo que vocês, da mesma forma, retiram dos estudos, levam para outro lado e levam para os estudos, vão fazê-lo no mercado de trabalho. Eu, no mercado de trabalho, como dizia há pouco, trouxe muita dessa confiança, ou fui buscar à praxe e aos estudos muita dessa confiança, mas isso foi agora devolvido. E, portanto, mantendo-me ligado de alguma forma no Conselho de Veteranos, num papel, digamos assim, de consultor, se assim posso chamar, aquilo que trago do mercado de trabalho também já vem ajudar, porque trago uma perspectiva externa, uma perspectiva de quem está no dia-a-dia e que se preocupa com outro tipo de questões, se esquece diariamente de pôr em prática. E, portanto, ao vir do mercado de trabalho, trago uma relação diferente, uma relação da sociedade, uma relação externa, fora daquela prática do ritual que toda a tradição académica carrega, e isso permite-me trazer para a mesa, nos assuntos que são delicados, aquilo que a sociedade, aquilo que o mercado também percebe e vê, e porque é que vocês, enquanto estão trajados, enquanto estão na praxe, podem melhorar e o que é que depois podem aplicar e porque é que é importante fazer mudanças. Na praxe, se calhar mais do que em muitas outras coisas, porque é uma tradição, a tradição é sempre resistente à mudança, mas a mudança é importante. A mudança faz parte da nossa vida, nós mudamos, a tradição também tem que mudar. Não mudamos a tradição, a sua base, a sua gênese, mas é importante mudarmos. Em resumo, durante todos estes anos, estando a estudar, estando na praxe, estando em várias situações, estando sempre disponível, felizmente tive a oportunidade de fazer o meu mestrado em Tradução e Interpretação especializadas em 5 anos, com tudo conjugado. Foi possível entrar no mercado logo após a licenciatura, foi possível entrar como gestor de projetos logo após o mestrado. Fiz Erasmus, estive na comissão de curso, organizei várias conferências e eventos no SCAP, envolvido nas várias organizações que vão surgindo e extraordinárias que se vão formando. Estive então na comissão de praxe, continuo agora no Conselho de Veteranos. É possível conjugar, é possível trabalhar, é importante que na tradição académica e na praxe, e um bocadinho pegando um pouco no que ouvíamos há pouco numa palestra que foi transmitida, é importante também que nós não contribuamos para uma história única relativamente à praxe e às tradições académicas. Sabemos qual é essa história única que ouvimos diariamente, mas compete não a quem está de fora, compete a quem está dentro, compete a nós e compete, acima de tudo, a vocês ou a quem está
na tradição académica, e aqui falo para os alunos, falo para a instituição, que felizmente no SCAP nós temos todo esse apoio e todo essa união que nos permite ter uma boa tradição académica junto de professores e da direção. É importante e eu apelo a que todos saibam contribuir da melhor forma e sejam vocês, sejamos nós, a mudar essa história única. Obrigado, continuação.